A Bahia não tem jogos do Brasil na primeira fase, mas está muito bem servida, com grandes seleções jogando por aqui e até a reedição da última final, já no primeiro jogo na Fonte Nova. Por isso mesmo, tem muita gente vindo para cá e pode se frustrar em diversos momentos da vinda ao Brasil. Isso também pode acontecer com quem viaja para fora do estado para conferir o Mundial. Hoje o governo federal disponibilizou um guia para o consumidor turista na Copa do Mundo para tirar dúvidas em campos como alimentação, viagem, hospedagem, para a gente saber o que fazer em casos de problemas e o que há de específico em um período como esse, né? Dentro de um cenário que a gente sabe como há trabalho para quem trabalha com defesa do consumidor, mas em específico em um momento como esse parece que as coisas ganham outras dimensões. A gente vai conversar com a coordenadora dos cursos de Direito da pós-graduação Lato Sensu da Unifax, Flávia Marim Pietri. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Renato. Bem-vindo ao Frequência Baiana. Flávia, você diria que a gente viu alguns constrangimentos por conta da Lei Geral da Copa, né? E pareceu até que essas normas, as normas da FIFA, criavam algum certo de dificuldade até com as normas vigentes no Brasil. Você veria isso, por exemplo, acontecer no campo do direito do consumidor? Em outras palavras, as normas da FIFA tendo uma certa tensão com o direito do consumidor? Perfeitamente, Renato. Existem, inclusive, alguns doutrinadores baianos, entre eles, por exemplo, o professor Manuel Jorge, que é professor da universidade. Nós estávamos em um debate essa semana e ele suscitando, na opinião dele, a inconstitucionalidade dessa lei, e outros doutrinadores também, porque a FIFA, fique claro nisso, né? É uma empresa privada, ela não pode restringir algumas coisas, como o direito, por exemplo, de vida da população, o direito de manifestação da população, desde que seja ordeiro. Mas especificamente no tocante ao direito do consumidor, eu vejo algumas infrações ao Código de Defesa do Consumidor. E a lei da FIFA, como uma lei federal, mas uma lei particular, ela não pode infringir todo um microsistema de consumo. Por exemplo, a determinação da FIFA de que os torcedores só possam comprar comida e bebida, aquelas que são vendidas dentro da arena. Isso caracteriza o que a gente chama de venda casada, de acordo com o artigo 39, parágrafo 1º do CDC. Fora outras práticas corriqueiras, né, que a gente já sabe que o mercado está aí fazendo e que a gente tem como punir isso aí. Em outras palavras, quer dizer, se você, por uma série de situações que já vivenciou no país, vai para a arena e muito inadvertidamente reclama por só ter um determinado tipo de cerveja para beber ou um determinado tipo de coisa para consumir, não tem muito o que fazer, porque a Lei Geral da Copa está lá, as situações que a FIFA preconizou, não tem muito o que fazer, é isso? Olha, não é que não tem muito o que fazer. Eu acho assim que existe uma lei, né? Então, em tese, isso está coberto por um manto de legalidade. Mas eu acho que a gente não pode ser simplesmente cordeiro, a gente não pode simplesmente abaixar a cabeça. Então, acho que é de se pensar que os consumidores façam denúncias, tanto aos PROCONs, mas principalmente ao Ministério Público, para que o Ministério Público avalie essa situação, por exemplo, e proponha alguma ação civil pública, alguma coisa contestando essa lei da Copa no tocante a lesão aos direitos do consumidor. Essa lei da Copa não pode trazer prejuízos ao consumidor de forma alguma. Então, efetivamente, pelo que foi colocado, as pessoas podem sim se manifestar. Independente disso, a FIFA, apesar de ser a representante máxima do futebol, ela não teria nesse momento também a possibilidade, claro, de ser questionada nesse sentido. Sim, na verdade a questão não foi bem a FIFA, né? A questão é que a FIFA editou as normas e o legislador brasileiro terminou criando uma lei, né, popularmente conhecida como Lei da Copa. Então não foi a FIFA que editou, né? Fomos nós mesmos, infelizmente. Porém, nem toda lei que é editada nós temos que obedecer cegamente, ou seja, não é que a gente vai desobedecer a lei para afrontá-la, mas nós podemos tomar providências contra essa lei quando ela fere outras leis, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor. O que eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que não são daqui, né? A situação de gente que não... Ontem eu estava passando ali pela passarela do Iguatemi, vi um bando de gringos, estava até falando com o Flávia mais cedo, vi um bando de gringos ali na passarela do Iguatemi com aquela cara assim de perdidos, pensando, meu Deus do céu, vontade de pegar assim os coitados pela mão. Para onde é que você está indo? Como meu alemão não é dos melhores, meu alemão é bem paraguaio, não deu para fazer muita coisa. Mas como é que você vê, por exemplo, a situação de quem é de fora do país, Flávia, e está aqui e eventualmente se vê, porque inclusive o ouvinte de repente
que está nos entendendo muito bom português, não tem esse problema, mas tem alguém, parente que vem da Itália, que vem da França, que vem de não sei aonde, e fica preocupado também com essas pessoas que estão vindo aqui meio inadvertidamente. Com certeza, para o Código de Defesa do Consumidor, todos os consumidores em qualquer situação são considerados vulneráveis, né? Mas existe já uma tendência na doutrina moderna e na jurisprudência do STJ em conceituar um novo tipo de consumidor, aquele consumidor chamado de hipervulnerável. O que seria isso? Seria grupos ou nichos de consumidores que têm sua vulnerabilidade agravada e que eu acho que se encaixa perfeitamente nesses turistas, ou seja, são turistas estrangeiros que têm a barreira da língua, né? Que é uma barreira muitas vezes, se não intransponível, mas que dificulta muito, e tem a barreira do desconhecimento das leis do Brasil. Então, muitas vezes eles são alvo preferencial de práticas abusivas do mercado, porque eles nem se dão conta que estão sofrendo esse tipo de abuso. Então, acho que o poder público deveria tomar medidas, não só se preocupar em inaugurar o metrô, né, em fazer coisas para a Copa, mas principalmente em defender esses consumidores, né, colocando, sei lá, postos de denúncia em rodoviárias, em aeroportos, nos entornos das arenas dos jogos, para que a gente possa captar esses dados, né, captar essas infrações e puni-las adequadamente. Tem algumas questões que são bem pontuais, por exemplo, a questão da mobilidade dos táxis, né? A Transalvador já disse que não há justificativa para taxista aplicar a bandeira 2 ao longo do período do Mundial. Só que, às vezes, o usuário se sente sem ter muito o que fazer, ele pode aceitar o que aquele taxista infrator está cobrando e só depois denunciar. E o taxista teria também um argumento para cobrar essa bandeira 2, já que, por exemplo, em Brasília isso está sendo praticado. Olha, não existe aquela coisa assim, não é porque o outro fez errado que eu vou poder fazer também, não existe. Não pode se cobrar a bandeira 2, tem que se rodar com taxímetro. O que a gente vê é que toda vez, o Transalvador disse que não, mas quem já passou carnaval aqui na Bahia sabe como é, eles absolutamente não rodam com taxímetro. Então, é uma prática abusiva, não tem justificativa para poder dizer que não, que isso, que aquilo, e deve ser denunciado tanto aos órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs e os CODECONs, como principalmente a GETAXI, que é a Superintendência de Táxi. Então, a denúncia deve ser feita, basta que o consumidor anote o alvará do táxi, que é aquele númerozinho que fica dentro, mas também fora do carro, na porta tem, e denuncie esse taxista. Flávia, eu nunca tive problema com relação a isso. Não sei se porque eu dei muita sorte. Se você nunca passou um carnaval aqui, você nunca passei por esse problema assim, do taxista rodar sem o taxímetro aqui. Mas em São Paulo passei por esse problema. Uhum. Eu me lembro, inclusive, cheguei a comentar, estava no show do U2, aquele show lá da turnê 360, lá no Morumbi, se não me falha a memória. Todo mundo saindo de lá, meu grupo de amigos, não encontrávamos um taxista que ligasse o taxímetro. Uhum. Não tinha um. Então, assim, fica difícil. Então, eu queria até recapitular aqui a pergunta da Patrícia, porque, assim, é tudo... Não, tem que denunciar, tal, tudo bem, tudo certo. Mas quando você não tem... 3 da manhã, você quer voltar para casa e ninguém está cumprindo ali o que é o certo, o que é que você faz? Eu suponho que a pessoa teria... Não sei se é o caso. A pessoa pode entrar, aceitar o que o taxista está impondo e depois fazer a denúncia? Perfeitamente, sem problema nenhum. Que a gente também não está orientando os consumidores a ficarem aí à mercê 2, 3 horas da manhã esperando, não. Você pode sim se submeter ao abuso e depois reclamar. O importante é que você se municie de alguma prova ou pelo menos um indício de prova. Então, entra no táxi, paga, se puder, tirar até uma foto de celular discretamente, do taxímetro desligado, ou se não puder, pelo menos o alvará do táxi para poder fazer uma denúncia. Se tiver com alguém no táxi, uma testemunha, quer dizer, qualquer indício de prova já ajuda o consumidor nesse sentido. Isso é outra coisa, né? Quando a gente olha, por exemplo, o São Paulo também fez um guia para a Copa, para consumidores, e em algumas passagens você observa essas recomendações. Tenha um comprovante, guarde, por exemplo, de despacho de bagagem, guarde. Exatamente. Né? Mas se na loucura que é, né, uma viagem e suas intercorrências, a pessoa perdeu o documento, ela perde em alguma medida aquele direito por não ter um registro? Olha, não é que ela perde o direito, mas aquela coisa, o que não está provado fica muito difícil de ser resguardado. Só que em direito se admitem todas as provas desde que sejam lícitas. Então, quem tem uma prova documental, um comprovante, tem uma prova mais forte. Mas se eu não tenho um comprovante, tem uma testemunha, tem uma situação que eu posso filmar ou fotografar de celular, ou seja, eu tenho como produzir outros tipos de prova, o direito pode resguardar, sim, essa situação.
Agora às 6h19, estamos conversando aqui com Flávia Marim Pietri sobre alguns dissabores que podem ser vividos ao longo da animação, da alegria da Copa, ver a Espanha e a Holanda jogando aqui em Salvador e outros tantos jogos com grandes seleções. Rádio Band News FM Salvador, jornais atualizados a cada 20 minutos. Band News FM, Frequência Baiana. A gente vai falar agora sobre você, ouvinte aí, consumidor, que está vindo para cá, que veio aqui para a Bahia, ou que vai sair daqui para outro estado onde está acontecendo o jogo da seleção e pode encontrar uma situação particularmente complicada do ponto de vista do cumprimento dos seus direitos, sendo diversos serviços que você pode vir a tentar conseguir. A gente está conversando hoje com Flávia Marim Pietri, ela que é coordenadora dos cursos de Direito da pós-graduação Lato Sensu da Unifax. Flávia, como é que fica, por exemplo, a gente hoje, a impressão que dá é que existe, tantas matérias se faz, tantas vezes eu ouço repetir isso, né? Que no estabelecimento como restaurante você tem que ter o Código de Defesa fixado, bem à vista. Várias vezes, é uma matéria recorrente, né? Matérias ligadas a direito do consumidor. Não, se você ficar mais de 3 horas, a empresa tem que fazer isso, isso e isso. Mas com tanta informação disponível, né, ou aparentemente disponível, a situação é melhor hoje em dia? Você pensa, qual é a expectativa que você tem, por exemplo, do que vai ser a situação dos aeroportos, uma situação como essa na Copa? Olha, eu acho que a situação é melhor do que era, por exemplo, há 5, 10 anos atrás. Mas o grande problema é o seguinte: a gente tem muitos direitos e pouca ciência desses direitos para a população. Por exemplo, eu defendo, por exemplo, que direito do consumidor é uma matéria que deveria ser aprendida na escola, entendeu? Como matéria normal, para as pessoas poderem ter ciência, porque o grande problema não é a lei em si. A lei é muito boa e as legislações, não é só o código, né? Todas as outras legislações são muito boas, as mais avançadas da América do Sul. O problema é a falta de efetividade dessas leis, porque as pessoas muitas vezes são lesadas e sequer desconfiam que são lesadas porque não sabem os seus direitos. Então, eu acho, nessa perspectiva, eu acho que muita coisa pode acontecer em termos de infração e ainda assim poucas denúncias podem ser feitas, porque muitas vezes a pessoa não sabe que está sendo lesada. Por exemplo, chegar num bar e não ter na porta um cardápio com todos os preços, todos os itens, é uma infração, por exemplo. E as pessoas não sabem. Chegar num... E não sabe. Chegar num bar e dizer assim, olha, tem uma placa às vezes desse tamanho, só aceitamos pagamento em cartão de débito acima de R$10, R$20. E as pessoas não sabem, né? Então, o grande problema é isso. Existe um número enorme de informação e pouca coisa dessa informação efetivamente chega à população. Já que você está falando em bar, por exemplo, nesse período aí da Copa, você cobrar para que as pessoas tenham acesso e essa consumação mínima, você já falou, mas cobrar para que as pessoas tenham um valor antecipado, para que elas possam ter acesso e assistir através de um telão, por exemplo, isso também é irregular. Sim, sim. É irregular, sim. Por exemplo, se cobrar para entrar no bar e assistir o jogo, se isso for a proposta do entretenimento em si, não há problema, desde que o consumidor seja avisado antes de entrar. O grande problema que a gente vê nesses bares é que, assim, eles fazem essa cobrança e quando você está lá, você ainda é obrigado a consumir determinadas bebidas, determinadas comidas, ou seja, é um pacote que o bar lhe oferece e você não tem muita opção. Aí a gente caracteriza como venda casada. Valendo, né? Acrescentar, Patrícia, aqui os estabelecimentos que vão exibir jogos têm que estar licenciados, né? Existem critérios, inclusive, para quem quiser exibir o jogo da Copa. A gente percebe também algumas dificuldades com relação à hospedagem. Apesar de haver uma incerteza de qual será o impacto, de qual vai ser a ocupação no final, né? Mas é uma expectativa assim, de que haja um pouco mais do que você teria, por exemplo, no inverno normal ou no período de junho normal assim, em Salvador. Quais são as reclamações que você percebe como mais recorrentes dentro desse campo da hotelaria? Olha, algumas coisas são bastante típicas. Por exemplo, falta de informação detalhada. Então, qual é a política de cancelamento? Qual é a política de reembolso? Isso não fica claro para o consumidor. E também vendas casadas. Por exemplo, eu quero uma diária no hotel. O cara diz, não vendo, só vendo o pacote da Copa, né? Isso também é uma prática bastante recorrente. Principalmente, assim, no geral, o que a gente tem visto em qualquer setor é que as práticas abusivas geralmente se perpetuam por falta de informação.
Agora, Flávia, e as operadoras de celular que já têm campeãs no ranking de queixas, aí no PROCON, nos órgãos de defesa do consumidor, vão dar conta durante esse mundial, com esse fluxo maior, com essa demanda maior, e se tiver algum problema, como proceder? Especialmente, desculpa interromper, considerando que existem zonas de internet, né? Então, assim, você fica com acesso bastante significativo, supondo. Não, é uma questão bastante preocupante, porque, por exemplo, elas já não estavam há algum tempo prestando um serviço a contento. Era a ligação caindo, era a ligação cortando, ou seja, eu acho que elas venderam muito e não se adaptaram a nível de aporte técnico para isso. Resultado disso foi que há um tempo atrás, né, a própria Anatel proibiu a venda de novos chips, porque as operadoras não estavam aí, e nessa época elas se comprometeram a apresentar planos de melhoria, né? Vamos ver se esses planos de melhoria realmente foram feitos, porque com esse fluxo absurdo de informação, de gente querendo falar ao mesmo tempo, vai ser a prova de fogo. Vamos ver se elas realmente fizeram essas melhorias. Se não fizeram, o consumidor deve não só denunciar aos PROCONs, né, o Ministério Público, mas também tem uma coisa que pouca gente sabe, mas que funciona bastante. Você fazer uma denúncia à agência reguladora, que no caso é a Anatel, que pode ser feita pelo computador e através de e-mail, e que tem sido assim bastante efetiva, pelo menos no sentido de ter um retorno, né? Não sei se resolve a questão, mas pelo menos um retorno o consumidor tem. Flávia Marim Pietri foi nossa entrevistada de hoje aqui no Frequência Baiana, ela que é coordenadora dos cursos de Direito da pós-graduação Lato Sensu da Unifax. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui no Frequência Baiana. Obrigada, Renato. Estou sempre à disposição de vocês. Agora 6 horas e 40 minutos.